Então, a minha oração é para que vocês tenham essa certeza. Certeza do trabalho que nós somos chamados para fazer. Então, evangelismo é uma tarefa, é um trabalho que foi passado, dado, entregue pelo Senhor aos seus discípulos. Não foi só para os obreiros, não faz parte só do corpo de obreiros. É bom que vocês precisam saber isso. As pessoas acham, alguns acham, entendem, percebem, por exemplo, que evangelização é algo apenas destinado aos obreiros do Senhor. Não é. Se engana quem pensa desta forma. Não é algo destinado apenas aos obreiros do Senhor, mas aos obreiros, de forma geral, todos. Porque Jesus chamou-nos para uma missão. Temos um propósito, um objetivo, e esse propósito, esse objetivo requer o empenho de toda a igreja. Então, toda a igreja que está aqui esta noite, toda a igreja que não está aqui, de norte a sul do país, de leste a oeste, de ponta a ponta, independente da idade, você tem uma missão. E essa missão é falar de Jesus a alguém, apresentar o plano de salvação para alguém. Você precisa apresentar. Essa é a grande comissão. O texto que lemos aqui de Mateus capítulo 28, que o nosso irmão leu, de Marcos capítulo 16, Lucas capítulo 10, Marcos capítulo 10, chamado de grande comissão, não está restrito apenas a pregadores de púlpito, pastores de igreja, missionários, evangelistas. Não, a toda a igreja. Independente da idade, independente do tempo de crente que você tenha, independente de tudo, o Senhor chamou a igreja para evangelizar. Essa missão precisa ser cumprida pela igreja. Esta missão precisa ser bem entendida, realizada pela igreja, porque nós vamos dar conta disso. O Senhor vai cobrar de nós. Ele não disse que vai cobrar de nós só dos pastores. É claro que da liderança há um preço maior do que Jesus vai cobrar. Mas ele falou que todos nós teremos que dar conta do nosso trabalho. Então a gente precisa ter isso claro, muito claro. E aí eu comecei a falar para vocês sobre evangelização. Eu defini o que é falar de Jesus aos perdidos individualmente e levá-los a Cristo, o Salvador. Né? Cristo é o Salvador. Então a gente precisa ter essa missão. Por que é importante? Porque foi um assunto que Jesus tratou com seus discípulos só quando eles estavam prontos para ouvir. Jesus não saiu falando com os discípulos qualquer coisa a qualquer instante, a todo momento, não. Os discípulos tiveram que esperar o momento de Jesus, o momento em que Jesus achou, entendeu que eles estavam prontos para ouvir os diferentes tipos de assuntos que precisavam ser falados. Então, o que mais aconteceu? Falei para vocês também sobre a importância, sobre o tríplice objetivo da evangelização: salva os perdidos, resgata os desviados, faz os parados voltar para a igreja, porque tem aquele que está perdido, que é aquele que nunca veio para a igreja, tem aquele que está desviado, que realmente desandou da igreja, mas tem aquele que está parado. Tome nota dessas coisas. Quem é essa pessoa que está parada? Ele não está congregando, é um sujeito que ele não quer ir para o mundo, ele não vem para a igreja, ele também não vai para o mundo. Ele está precisando de um start, ele precisa de um empurrão. Precisa de um evangelista. Precisa de alguém que chega até ele e ensine, e dá um empurrão nele. Né? Dá um tranco nele, ele vai funcionar bem. Mais ou menos assim. Então, edifica o crente. O crente precisa... O que é edificar? Constrói a fé do cristão. Dá esse caráter de construção. Ele vai crescendo, se fortalecendo, ficando bonito e tudo mais. Então, esse sentido
que nós, entre outras coisas, temos que pensar, e eu falei com vocês, eu abordei isso com vocês lá atrás. Falei que o evangelismo pessoal é o falar individualmente de Jesus para as pessoas. Hoje a gente quer fazer um banner, colocar lá na rede social e achar que as pessoas vão atender o nosso convite. Elas não vão. Elas vão ver como outros, qualquer outro convite. Aí você vai falar assim, pastor, eu vi um evento lá da tal igreja e fui, porque você se interessou por aquele evento e foi. Mas quem não tem a menor ideia do que é uma igreja, se não tiver o contato com ela, ela vai ver o banner, ela vai passar. Para ela, é só mais um crente. E tem uns banners aí que é só Jesus. Tem uns banners que não dá para você ir. Porque os caras colocam assim, você que está endividado, quebrado, falido, hipotecado, morto, você que está assim, macumbado 7 vezes, não sei o quê, vem aqui. Um dono de uma empresa, uma certa vez, falou isso para mim. Ele disse assim, próximo do trabalho dele lá, do escritório dele, tinha uma igreja que estava com uma campanha como essa. E ele falou assim, se eu quiser ir naquela igreja ali, não dá para eu ir. Olha o convite que ele está fazendo. E eu não estou daquele jeito. Então, é um público seleto que ele está querendo. O cara que está endividado, está sei o quê, está quebrado, está moído, está macumbado, está tudo quanto é jeito. Não é? Então, o evangelismo pessoal se adapta a qualquer pessoa. Qualquer pessoa pode evangelizar. Também falei que ele promove o crescimento da igreja. A igreja, quando recebe uma pessoa de mudança, ela está recebendo, ela está engordando, ela está, em alguns casos, inchando. Mas quando ela recebe mudança, que eu estou falando, é mudança de tráfico de crente, que tem igreja que é ótima de fazer isso. Parar o carro na porta da igreja do outro, trazer os crentes para a igreja dele. Né? Então, não é esse tipo de crescimento. A igreja cresce quando ela batiza. A igreja cresce quando ela batiza novos convertidos. Ela precisa batizar novos convertidos. Esse é o método de crescimento de igreja. E esse modelo de crescimento é lento, não é fácil. Depois, eu falei que a igreja, o evangelismo pessoal, vence preconceitos. Né? O evangelismo pessoal vence preconceitos. Por quê? Porque as pessoas não vêm à igreja por muitos motivos. Elas acham desculpas, têm má impressão da igreja, acham que a igreja é aquilo, que a igreja, alguém diz que a igreja é isso, que a igreja é aquilo outro. Eu falei para vocês que eu estava num determinado comércio, que já não está mais de porta aberta, infelizmente, ali na nossa região comercial, e o sujeito não sabia que eu era pastor da igreja. E ele estava falando mal da igreja, que ele nunca foi lá, né? Que era a igreja minha, a nossa. E aí alguém queria ir na igreja, e ele falando para não ir na igreja, não vai naquela igreja daquele pastor ali, aquela ali, está ali, deu o endereço da nossa. Mas ele não sabia que era o pastor da igreja. Como é que o cara estava falando assim da igreja que ele nem conhece? Não é? E eu fiquei pensando, né, sobre isso, né, em outras ocasiões também. Então, também falei para vocês que há 4 tipos de evangelismo. Só estou fazendo uma recapitulação com vocês. O evangelismo de estilo de vida. Esse evangelismo você aplica a sua vida e dá voz à palavra de Deus por meio da sua vida. A sua forma de ver, a sua forma de viver, a sua forma de responder, de agir, de atuar, de trabalhar. É dar voz à palavra de Deus. A palavra de Deus ela é viva. Quando a gente vive a palavra de Deus, a gente dá voz para ela. E as pessoas ouvem a voz que a gente dá à palavra de Deus. Ela fala por si. Se o sujeito abrir a Bíblia e lê-la, ela vai falar por si, porque ela é o poder. Mas quando a gente vive o que está nela, a gente dá voz a palavra de Deus. E as pessoas passam a ver a palavra de Deus e a ouvir por meio daquilo que a gente, da forma que a gente está vivendo. Esse modelo de evangelismo chama-se estilo de vida. Então, nesse modelo, não tem confronto. Não há confronto de ideias. Não há um dizer assim, olha, Deus vai te dar Deus vai dar uma vida melhor para você. Deus tem uma vida melhor. Quem disse que o sujeito para quem você fala isso
Ele quer uma vida melhor ou ele acha que a vida dele é ruim. Ele pode, mas eu não estou precisando de uma vida melhor. Por exemplo, olha, moço, Deus tem uma vida melhor para você, mas quem disse que eu quero? Mais ou menos assim. Depois eu falei para vocês, só no resumo, do tipo de porta lateral, evangelismo de porta lateral, que a maior parte de vocês aqui foram ganhos dessa forma. Como é esse modelo? Esse modelo de evangelismo. Você coloca as pessoas em contato com outros membros da igreja que têm resposta para aquelas ações, situações, questões que as pessoas estão enfrentando naquele momento e precisam de uma solução. Então, dentro da igreja, nós temos aqui, por exemplo, um trabalho de aconselhamento familiar que é bastante forte e muita gente veio para cá, foi evangelizado aqui por conta desse trabalho de aconselhamento que a gente faz. É porta lateral. Mas tem outros irmãos que também foram colocados por meio de atividades. Então você coloca a pessoa na atividade, depois essa pessoa gosta dessa atividade, primeiro ela conhece alguém, depois ela gosta de uma atividade, depois ela se converte. Eu vou dar tem um caso aqui agora mais recente, essa pessoa veio para a igreja, ela conheceu um irmão nosso que já não está mais congregando conosco, que ia ensinar bateria para ele. Olha só, em algum canto desse país, essa pessoa conheceu o nosso irmão Frank. E aí o Frank convidou ele para vir à igreja para estudar bateria, para dar aula de bateria aqui. Ele veio. Quando chegou aqui, teve contato com os nossos trabalhos de aconselhamento familiar. Aí ele trouxe a esposa. E os dois aceitaram Jesus. Olha, percebe o que é a porta lateral? Ele fez contato com a pessoa, depois ele entrou em contato com o trabalho, uma atividade, e depois ele começou a participar dos cultos, e agora não, foi um dos últimos casos, aceitou Jesus e está na escola bíblica, o casal está na igreja, logo a gente vai batizar, já passaram a pandemia conosco aqui. Enquanto muitos crentes não voltaram da pandemia, ainda estão em isolamento, esse casal, que os dois tiveram Covid, já saíram, né, na época, passaram a pandemia e estão na igreja. Né? Então, assim, outros também entraram por esse caminho. Eu fui evangelizado dessa forma, de porta lateral. Eu fui para a igreja a convite para participar de um trabalho de mocidade. Eu fui participar de um trabalho de mocidade, quando lá cheguei, fui convidado para ser líder da mocidade, sendo que eu nunca tinha entrado na igreja. E eu estou nela até hoje. Então, falei também do evangelismo de testemunho, que todo crente sabe dar um testemunho, falar da bênção da sua vida, né? Até isso é muito fácil fazer, de uma bênção que Deus te deu. Falei também do evangelismo por meio da escola dominical. E dei características sobre isso. Hoje, nós vamos falar sobre onde devemos evangelizar e como devemos evangelizar. Vamos falar de 2 pontos. Então, prestem bastante atenção sobre isso. Onde devemos evangelizar? O texto que eu estou usando para ensinar os irmãos são 2 nesta noite, que eu acho que vocês devem ter. Eu penso, recomendo que vocês tenham. Por quê? Porque livros, irmão, volta e meia a gente consulta eles. Você vai lá no livro, dá uma olhadinha nele, peraí, esqueci de uma coisa, mas eu vou lá dar uma lida novamente. Você lê um assunto hoje, daqui a pouco você lê de novo, daqui um ano você lê outra vez, você já entendeu de forma diferente. Não é? Então, eu estou usando 2 textos hoje. Eu já usei pelo menos outros livros aqui, referência bibliográfica. Estou trabalhando aqui com o texto do pastor Antônio Gilberto, Manual do Evangelismo Pessoal,
e também a prática do evangelismo pessoal e o do pastor Antônio Gilberto e o livro Manual de Evangelismo do pastor Valdir Vícico. Bom, os dois, eu tive a oportunidade de estudar e fazer aula com os dois pastores. Os dois já partiram para a eternidade. O pastor Valdir Bispo foi assassinado, infelizmente, e o pastor Antônio Gilberto faleceu há algum pouco, não faz muito tempo. O pastor Valdir Bispo na década de 90. Mas, onde devemos evangelizar? Vejamos alguns lugares. Primeiro, nos cultos. O culto é um lugar onde nós precisamos estar atentos à evangelização. Por quê? Muitas pessoas vêm ao culto, ouvem uma pregação, são quebrantadas, estão abertas para receber Jesus, mas não têm aquela coragem de decidir. É preciso que o irmão que está aí ao lado do evangelista precisa estar atento ao que Deus está fazendo na igreja durante a pregação, durante o louvor, porque Deus está trabalhando. Não há um elemento do culto. O que é o elemento do culto? Louvor, oração, isso são elementos da liturgia. Não há um elemento do culto que Deus não esteja trabalhando. Deus trabalha em todos. Alguém, uma certa vez, disse que Deus não trabalha na hora da oferta. Né? Deus não trabalha na hora da oferta. Não é verdade. Deus trabalha na hora da oferta também. Por quê? Porque a hora da oferta do dízimo a gente vai entregar para Deus. Aí alguém diz que isso não é de Deus. Mas é preciso naquela hora que o evangelista fique atento e dê aquele start na pessoa. Eu aceitei Jesus assim. Eu vi uma pregação escatológica sobre arrebatamento e o pastor fez o apelo. Era o terceiro culto que eu participava. E eu estava com aquele negócio ardendo no meu coração, com vontade de atender aquele convite que o pastor começou a fazer. Você teve aquela sensação de que é a sua vez? Sabe? Vai dando aquela queimação? E eu não tinha coragem, eu fiquei com vergonha. Por incrível que pareça, eu tive vergonha de atravessar, porque a igreja era pequena, mas era lotada, era de barraco, era lotado. Talvez só essa ala aqui da igreja, ó. Só essa ala da igreja, mas era lotada de porta a porta. Era só uma fileira de banco, lotada a igreja. E eu fiquei com vontade, que eu tinha que sair de uma parte do banco para ir para um corredorzinho, para ir para frente e aceitar Jesus. E alguém que estava atrás de mim percebeu que eu estava muito inquieto naquele momento. Eu não sei que sinal que eu dei. E ela tocou no meu ombro e disse assim: Deus está falando com você hoje. E hoje é o dia de você ir lá na frente e aceitar Jesus. E aquilo estava impulsionando no coração e eu fui e estou aqui até hoje. Então, o evangelista precisa estar atento. Segundo lugar, os lares. Os cultos na igreja primitiva eram realizados nos lares. As casas eram realizadas. Por exemplo, uma das bases missionárias de Jesus foi Cafarnaum, casa de João Marcos. Alguns dizem que até ele morava lá. Mas lá, na casa, se a gente pensar assim, na casa de João Marcos, onde Jesus morava, ele fez da casa dele um culto. E lá ele curou aquele homem que foi descido pela cama, pelos amigos, pelo telhado. Os amigos abriram o buraco do telhado e desceram aquele homem. Então, a nossa casa é um lugar que a gente pode fazer um trabalho de evangelização. Eu estou fazendo na minha casa. Por exemplo, eu tenho alguns trabalhos lá. Algumas pessoas não fariam, mas eu estou fazendo lá. Eu abri a minha casa para para participar, por exemplo, do Minha Esperança, do projeto Minha Esperança Brasil, e outros irmãos também fizeram. Você pode fazer um culto na sua casa, deve tentar ganhar a sua família
A casa, quem você vai ganhar lá? Você vai ganhar, por exemplo, na sua residência, você vai ganhar os seus irmãos, você vai ganhar os seus familiares, né? E assim por diante. Então, onde mais podemos evangelizar? Talvez você não consiga realizar cultos em todos os lugares. Tem lugares hoje que não dá para fazer. É quase que impossível fazer. Mas você pode, em qualquer lugar, você pode ganhar alma. Talvez eu não possa fazer um culto lá no hospital, mas eu posso ganhar almas no hospital. Então, quais lugares mais eu posso evangelizar? Ou onde posso evangelizar? Também no ambiente público. Tem gente que não entra na igreja, não participa de um culto na igreja, mas ele é ganho no ambiente público, na rua, na praça, em qualquer lugar. Ele é ganho no ambiente público. Você apresenta Jesus para aquela pessoa, aí ela se abre e depois ela vai para a igreja. Você precisa levar a pessoa para a igreja. Essa ideia de você não levar a pessoa para a igreja não funciona. A gente acaba perdendo muito com isso, porque muitas pessoas, todos nós precisamos ser discipulados, irmão. Todos nós precisamos ser discipulados. Então, o ambiente público também é um lugar onde a gente pode evangelizar, inclusive quebrar as barreiras das pessoas que impedem as pessoas de irem para a igreja. Então, precisamos estar atentos à rua, à praça. São ambientes. Evangelista precisa ter esse faro de evangelização. No trabalho, cuidado. Vamos lá, vamos abrir um parênteses aqui. Trabalho, pastor, trabalho também é um lugar onde você pode evangelizar. Mas lá não posso. Tem horários que você não pode, mas tem horários que você pode. Você não vai deixar de fazer sua tarefa para você ficar o tempo todo falando de Jesus. Aí você vai dar mau testemunho lá. Pô, pastor, contratei o cara aqui para produzir, o cara está falando de Jesus o tempo todo. Não, ele precisa produzir, né? Ele precisa produzir. Mas tem horários que você está livre. Na hora do seu almoço, você está livre. Na hora do café, você está livre. Nos intervalos, você está livre. E aí você pode levar a pessoa que lá está, o seu colega, o seu amigo, para o culto. Você pode convidar ele para uma atividade. Irmão, eu falei lá no primeiro modelo de evangelização, que é o método de evangelismo por meio de testemunho de vida, estilo de vida, as pessoas que convivem conosco, geralmente no trabalho, são as pessoas que mais têm interesse de conhecer o modo que você vive e o que faz você viver daquele jeito. Isso é no trabalho. O trabalho é espetacular para isso. Graças a Deus, depois de algum tempo, eu aprendi a quebrar muitos preconceitos pelo modo de estilo, pelo meu estilo de vida, especialmente com as pessoas que trabalham comigo. Hoje mesmo, eu fiz uma evangelização da seguinte forma. Hoje eu fiz uma evangelização da seguinte forma. Eu acabei de testemunhar para a irmã Cida. Acabei de testemunhar isso para a irmã Cida. Eu mandei algo para alguém, eu não vou dizer o que, mas eu mandei algo para alguém. E alguém perguntou a mim da seguinte maneira: eu preciso ler? Aí eu pensei, se eu disser que não, ele vai ler. Se eu disser que sim, ele vai ler. Aí eu fui para a Bíblia. Porque ele vai ler do mesmo jeito. Eu fui para a Bíblia. Eu escrevi Provérbios 27, 17. Eu falei assim, a Bíblia me ensina, eu vou pedir para que o Senhor faça, para você fazer, o que a Bíblia me diz para fazer. Eu quero ficar bom, por isso eu sei que você é bom, e se você ler o que eu escrevi, eu vou ficar melhor. E mandei o texto para ele. Eu estou pedindo para você ler, fazer uma caçada no meu texto. A caça. Porque se você ler, eu fico tranquilo e fico bom. Aí escrevi embaixo, Provérbios 27, 17. O que diz Provérbios 27, 17? O ferro afia
o ferro. Você quer ficar bom? Então eu usei a palavra de Deus. As pessoas que convivem conosco, elas podem perfeitamente, bem, no trabalho, a gente pode falar de Jesus dessas formas. São meios, são caminhos. Estou fazendo desse jeito. Onde mais podemos evangelizar? Ainda, seguindo nesse caminho, nessa linha de pensamento, o pastor Valdir Dícigo, que lamentavelmente, como eu disse a vocês, faleceu lá na década de 90, ele diz o seguinte: podemos evangelizar nos seguintes lugares. O livro dele não está atualizado, né? Então tem aqui, a gente pode colocar outras coisas, porque todo livro precisa de atualização. Quem escreveu um livro lá na década de 50 não tinha ideia das coisas que aconteciam, que acontecem hoje, né? Muito bem. Ele fala: na casa onde você reside, a evangelização é familiar. Na rua onde você mora, a evangelização é dos vizinhos, de vizinhos. Na rua, no transporte que utiliza, a evangelização de passageiros. No local onde você trabalha, evangelização de companheiros. Na escola onde estuda, evangelização de colegas. Local onde você faz compra, evangelização de conhecidos. Templo onde você congrega, evangelização de visitantes. E aqui eu abro um parêntese para dizer aos irmãos que na evangelização de visitantes, a gente precisa estar atento com as pessoas que vêm aqui nos visitar. Não podemos deixá-las ir embora sem que a gente, pelo menos, se apresente a elas. A visita que você faz é evangelização de parentes, de colegas, de amigos. O culto doméstico é uma atividade, como eu já falei para vocês, que pode ser praticada por todos nós, né? Outra forma de evangelizar, e eu retomo essa parte, irmão, preste bastante atenção, principalmente dentro da nossa casa, aproveitando a fala aqui do pastor Valdir Dícigo, não denigra a igreja nem os irmãos dentro da sua casa. Esse é um desserviço. Depois você não quer saber porque o filho, o neto, o parente não quer ir para a igreja. Eu já contei esse testemunho e vou contar de novo. Às vezes a gente tem vontade de falar das coisas, quer falar de determinada coisa da igreja, não faça essas coisas na frente dos seus filhos. Não vou esconder não, porque não é isso, irmão. É porque eles não têm maturidade para ouvir as coisas que às vezes você quer falar. E o irmão convidou o pastor para ir jantar lá na casa dele, para fazer uma refeição. Quando o pastor está sentado à mesa, a criança começa a olhar o pastor de um lado para o outro. Eu contei isso para vocês. E fica olhando, e dando volta, olhando e dando volta, e o pastor foi ficando incomodado com aquilo, não é? Para quem não ouviu, ouça. Para quem não ouviu, ouça agora. E o pastor e o menino andando de um lado para o outro, procurando, só faltou ser cabeleireiro, né? Cabeleireiro fica mudando. Aí o pastor falou: você está procurando quem em mim? Ele falou: meu pai falou que o senhor tem duas caras, então eu estou procurando a outra, né? Então, toma cuidado. Tem gente que não quer vir mais para a igreja porque os irmãos ou o irmão fala tão mal da igreja. Por que você quer ir no lugar onde você fala mal? Alguém quer ir a um lugar onde você fala mal? Duvido que você vai. Se você está querendo ir viajar, eu vou dar um lugar bom para vocês viajarem no frio. Vão conhecer Monte Verde, lugar muito bom, tá? Aí você está querendo ir para Monte Verde. Monte Verde é um lugar lindo, maravilhoso. Eu fui lá com a Mancida, nós íamos levar um encontro de casais para lá. Aí, só que tivemos dificuldade, né? Não fomos para lá porque tivemos dificuldade com restaurantes, essas coisas. Aí você vem até mim e fala assim: não, pastor, o que o senhor acha da cidade de Monte Verde? Uma tragédia. Não vá para lá. Horroroso. Você vai encontrar aquelas aranhas desse tamanho. Alguém vai querer ir? Não é verdade. Monte Verde não vi nada disso. É um lugar lindo, muito bonito, por sinal. Mas se eu falo mal e denigro a cidade para você, você vai querer ir para lá. Então, irmão, não vá.
Não é? Então não faz isso dentro da sua casa. Você tem discordância da igreja, tem discordância dos irmãos, encontre um momento que você queira falar isso. Talvez até eu queira falar mal do pastor, por exemplo. Eu mesmo. Quero falar, tem dia que eu quero me criticar, eu preciso me criticar. Mas não posso fazer isso na frente de todo mundo. Se eu fizer isso na frente de todo mundo, como faz? Eu preciso de referência. Então, por impudência, muitos irmãos fazem comentários horrorosos da igreja, né? Dos irmãos, dos trabalhos, denigra as atividades das pessoas. Não faça isso. Isso é péssimo, porque depois você vai querer evangelizar o seu filho, seu marido, sua esposa, e você não vai conseguir. E ele vai querer ir para outro lugar. A gente tem que aprender a separar a parte do todo. É tudo na igreja que é ruim? Não. Não é tudo na igreja que é ruim. É tudo na igreja, dentro da igreja tudo é muito bom? Também não. Também não é bom. Nem tudo é muito bom, nem tudo é tudo bom e nem tudo é ruim. A gente tem que separar a parte do todo. Tem partes na igreja que precisam ser melhoradas. Tem partes na igreja que são ótimas. Então a gente tem que saber fazer o que é bom, fazer o que é ruim, né? E visualizar o que é ruim e até criticar o que é ruim. A gente pode fazer isso. Tá? Então, na rua, por exemplo, onde a gente reside, você pode fazer vários trabalhos lá na comunidade, né, na rua onde você reside, convidar as pessoas para participar do trabalho. Tem gente que não gosta, mas tem gente que gosta de fazer trabalhos com a sociedade, com a comunidade onde você reside e levar as pessoas para Jesus. Ainda nessa linha de onde podemos evangelizar, nós vamos passando agora para como devemos evangelizar. Eu já falei sobre onde, agora eu vou falar como. Como que a gente deve evangelizar? Então, muitos cristãos têm medo, não sabem como entrar no tema da evangelização. E ficam a vida toda engasgado como evangelizar. Bom, primeiro, você precisa ter conhecimento da palavra de Deus. Não dá para evangelizar com Faustão, não dá para evangelizar com Gugu, não dá para evangelizar, Gugu já morreu, não dá para evangelizar com o presidente da República. Nossa ferramenta de evangelização é a palavra de Deus. Temos que evangelizar por meio, única forma é a palavra de Deus. Ela precisa ser falada. Segundo ponto, a gente evangeliza com bom testemunho. Terceiro, a gente tem, para evangelizar, a gente precisa ter amor e sacrifício. Evangelismo é mão de obra. Evangelização é mão de obra. Mão de obra nem todos querem ter. Nem todos querem gastar tempo. A gente gasta tempo. Evangelização é mão de obra. Repita comigo, mão de obra. Mão de obra quer dizer que você vai ter que abrir mão de determinada hora, de determinado dia, de determinado sossego. Chegar em casa, tirar o sapato do pé, o salto alto, seja lá o que for, né? O sapato, o mocassim, né? Tirar e colocar no sofá e dizer: Jesus, salva o meu vizinho, salva o fulano, salva o ciclano, esquece, não vai funcionar. Você vai ter que pegar ou sapato, ou sem sapato, ou havaiano, ou a sandália de rasteira, ou descalço. Você que vai ter que ir lá. Não pense que oração virtual, o anjo, Deus manda o anjo lá para mandar para salvar o meu amigo, para salvar a pessoa, para falar de Jesus para ela. Não, o anjo é você. Então, só que o sol tá rachando, tá chovendo, tá quente, tô cansado, tô arrebentado, mas a gente tem que ir. Ontem eu falei isso para a Mancida. Falei assim, nossa, eu falei para a Mancida, ela me é testemunha disso. Eu disse assim, antes da gente sair para a evangelização, a gente está pedindo para não ter, não foi? Oh, que vontade que não tivesse. Mas depois que a gente volta dando glória a Deus. Porque a gente está cansado, irmão. Você está arrebentado. Mas esse sacrifício vai ser sempre assim. Não vai mudar. Não vai mudar.
Então, é com amor e com sacrifício. E aproveitar para entrar no assunto da salvação. Às vezes você vai falar de Jesus para a pessoa, ela fala da igreja, ela fala do fulano, ela fala do ciclano, ela fala do doutrano. Irmão, nós não vamos evangelizar alguém para falar de A, de B ou de C. Eu tenho muitos assuntos que eu poderia colocar aqui sobre muitos problemas que a gente tem, mas nosso objetivo é falar de Jesus. Então você tem que corta o assunto aqui, corta dali e vai pro foco. Foi isso que Jesus falou. Quando vocês saírem de 2 em 2, não saudeis ninguém pelo caminho. Porque às vezes no caminho a pessoa quer colocar cada assunto no meio que não tem nada a ver. E quando termina o tempo, aí você não falou do que devia ter falado, do que devia ter dito. Não falou de Jesus, não apresentou o plano de salvação para ela. E a pessoa ficou perdida ainda. E aí você volta para casa frustrado. Poxa vida, eu não falei de Jesus para aquela pessoa. Então, irmão, eu sei que a gente às vezes quer fazer e até entrar na onda dessas coisas, mas tome cuidado. Então, como devemos evangelizar? Preste atenção agora, anote isso. Se você quiser estudar mais, compre o livro. Eu não estou ganhando nada por livro de ninguém, não. Eu prego aqui, eu dou dica de livro, eu não sou comportor de livro, não. Eu só estou falando para vocês porque são importantes. Primeiro, método direto. Diferente do que eu falei lá atrás, do estilo de vida que não confronta, o método direto a gente confronta. Como é que a gente confronta a pessoa? Por exemplo, fazendo perguntas. Quais tipos de perguntas? Primeira, estou dando aqui algumas. Você está bem com Deus? Como é que está a sua relação com Deus? Já fiz essa pergunta para várias pessoas. Já perguntei muito para muitos crentes aqui. Como é que está a relação com Deus? Segunda, você já recebeu Jesus como Salvador? Essa é para uma pessoa que ainda não. Você não tem certeza que ela está na igreja. Você não vê. Às vezes está conversando com uma pessoa, ela está falando tanto da igreja, ela fala tanto da igreja, você tem que fazer a pergunta: você já recebeu Jesus como Salvador? A terceira, você tem certeza de que está perdoado por Deus? Olha que pergunta. Obriga o cara a tratar com você sobre o perdão. Outra, em qual eternidade você vai se encontrar após a morte? Antigamente a gente evangelizava com tinha um panfletinho, era espetacular. Onde você estará 5 minutos após a morte? Alguém já viu esse panfleto com esse tipo de pergunta? Olha aí, a maior parte não, tá vendo? Onde você estará 5 minutos após a morte? A pessoa que, qualquer pessoa, de qualquer credo, entende que um dia ele vai morrer. Mas aí, como eu falei lá atrás, vem a questão do confronto. Pode ser um espírita, pode ser um budista, pode ser um católico, pode ser um judeu. Você tem que estar pronto para responder e dialogar com ele. Por isso que o crente precisa estudar. Evangelização sem estudar não dá. Uma outra pergunta super importante para todos, inclusive até para crente: você tem certeza da vida eterna? Tem certeza? Durante o ministério de Jesus, a Bíblia registra que ele fez 154 perguntas desse tipo. Foi um método de evangelização usado por Jesus muito forte.
Método indireto. Esse é direto que eu falei. Agora o indireto. O cristão deve aproveitar os acontecimentos. Diariamente acontecem coisas que servem de pano de fundo para a gente evangelizar. Quais coisas? Por exemplo, são elas catástrofes. Quem aqui não faz nenhum tipo de questionamento quando acontece qualquer catástrofe? Catástrofes, doenças, guerras atômicas, terremotos. Tem mais. Catástrofes, doenças, guerras atômicas, pandemia, epidemias. Vocês conheceram as outras pandemias que já houve no mundo? Teve outras. Tem um vídeo lá na Netflix, tem um documentário lá na Netflix, pandemias. Assistam lá, vocês vão ver as outras. Essa talvez tenha sido uma das piores, ou a pior, né? Essa que ainda não acabou, né? A pandemia ainda não acabou, né? Mas vamos lá. Progresso da ciência. Gente, nós vamos entrar na época de Volta para o Futuro 3. Eu mandei um vídeo aí para os jovens agora, mandei aí no grupo de jovens um vídeo da televisão transparente, invisível praticamente. Se você assistiu De Volta para o Futuro 3, você vai ver o McFly fazendo isso aí. O cara passa, é só uma tela só um vidro. Você pode interagir com o negócio, né? Mas, avanço da ciência, crises pessoais, crimes, dificuldades, etc., são métodos indiretos que você pode utilizar para, a partir desse acontecimento, entrar no assunto da evangelização e apresentar Jesus para as pessoas. Tudo bem? Posso continuar? Digam amém. Paulo usou vários acontecimentos como esse para evangelizar. Por exemplo, em Atenas, ele passou, viu escrito lá, ao Deus desconhecido. Aí Paulo entrou com a palavra. Ó, esse Deus aí que vocês nem sabem quem é o que eu estou pregando. E ele entrou com a palavra. E a Bíblia diz que Paulo foi levado para o Areópago. Paulo foi levado para o Areópago. O Areópago era um lugar onde os filósofos apresentavam suas doutrinas. Era um auditório onde as pessoas, mais ou menos assim, onde as pessoas iam ouvir o apresentador de uma nova doutrina. E aí Paulo estava sendo levado para lá. E quando Paulo sendo levado para lá, ele passou e viu aquele cartaz lá. Ao Deus desconhecido. Aí Paulo chegando lá no Areópago, ele traz essa mensagem. Ele, como era intelectual, ele pega o canto de Cleante, ele faz uma composição dentro da filosofia, apresenta Jesus de forma tão brilhante que quando ele termina, diz o texto lá em Atos 17, né? Diz a Bíblia que o Areopagita, quem era o Areopagita? O Areopagita era o cara que cuidava do Areópago, era o zelador, vamos falar assim. O zelador, quando viu o apelo, aceitou Jesus. Aí Paulo vai embora dali, o Areopagita, na hora, procura o responsável pelo Areópago, pede demissão, entrega a chave e diz: a partir de hoje não quero mais saber disso aqui não, eu vou seguir a esse homem aí e a doutrina que ele está pregando. Então, a gente tem que aproveitar. Ele também utilizou a picada da serpente lá na ilha de Malta.
A Bíblia diz que eles foram fazer uma fogueira, a serpente picou Paulo e as pessoas ficaram ali pensando que ele ia morrer. Quando ele não morreu, ficaram achando que ele é um Deus. Aí Paulo usou aquele ambiente para trazer a palavra aos irmãos. Então, esse é o método indireto. Você aproveita os acontecimentos, a circunstância, para apresentar Jesus. E o método de literatura também deve ser analisado. Por esse método, o que nós fazemos? Por esse método, a pessoa evangeliza de forma objetiva e de acordo com a faixa etária. Então, ele dá uma literatura para a menina, para a Sofia, para o irmão. Tem a revista, tem o livro, tem o jornal, tem literatura, temos de várias formas. Mas também tem literaturas para épocas específicas. Natal, Carnaval e todos os outros eventos com quem a gente pode evangelizar. Eu não sei se aqui tem, mas há pessoas que evangelizam por meio de poesias. São poetas, escrevem, publicam, têm os seus livros de poesia, eles falam de Jesus. Esse método é mais eficiente quando nós, por exemplo, entregamos a literatura e falamos dela. Então, se você vai entregar uma literatura para alguém, no mínimo que se espera que você saiba o que ela fala. Ou o que contém nela. Do que ela fala. E outros métodos que podem ser utilizados, entre eles, métodos são chamados de métodos diversos. Por exemplo, Nicodemos. Nicodemos não está em nenhum dos outros que foram abordados. Como que Jesus, porque Nicodemos abordou Jesus. É diferente dos outros. Nicodemos, Jesus não foi atrás de Nicodemos. Foi Nicodemos que foi atrás de Jesus. É uma forma diversa. Já aconteceu comigo de alguém nos procurar para congregar, porque precisava conhecer a fé cristã. E a gente conduziu, graças a Deus. E temos gente aqui na igreja, sim. A samaritana, ela foi conduzida por Jesus. Veja, Jesus nem foi atrás dela e nem ela foi atrás de Jesus. Jesus sabia que ela ia estar lá, porque ele é onisciente. Ele sabia. Então ele fica esperando. É um encontro casual. Dentro dessa perspectiva foi um encontro casual. Jesus quebra a primeira barreira. Me dá água. Aí ela diz, ué, tu és judeu, fala comigo que sou samaritano? Ele já causa um impacto nela, porque quando ele quebra essa barreira, ela diz, você é diferente de todos os outros. É um método diferenciado. Aí Jesus leva ela a confessar o erro. Olha que coisa interessante. Jesus não aponta o erro. Ele leva ela, ele a conduz à confissão. Vai buscar o teu marido? Ela disse, eu não tenho. Se ela diz, espera aí que eu vou, ela estava mentindo. Então ela confessa, eu não tenho. Aí Jesus diz, é claro que você não tem. Se tiveste sim, e o que agora tem não é teu. Opa! Tu é profeta? Vejo que tu és profeta. Aí ela se interessa em conversar com ele. Se é profeta, me responde uma coisa. Nossos pais dizem que temos que adorar aqui no Monte de Gerizim, mas os judeus dizem que temos que adorar lá no Monte de Jerusalém. Onde devemos adorar? Aí Jesus, nem lá, nem cá. Aí ele traz a mensagem mais clara. Os verdadeiros adoradores adoram o Pai, Espírito e Verdade. Ele derruba todas as barreiras. Aí a mulher fica mais impressionada ainda. E olha o que ela faz. Depois de tudo isso, ela, só um minutinho aí, o senhor vai ficar aqui? Vou, espera aí um pouquinho. Diz a Bíblia, entrou correndo na cidade, anunciou para todos que lá estavam, dizendo assim,
venham ver e ouvir o homem que falou tudo sobre a minha vida. Porventura não é ele o Cristo? Aí diz a Bíblia que uma multidão de gente foi até lá onde Jesus estava, ouviram a pregação, voltaram e deram testemunho para ela. Disseram para ela assim: agora vimos que ele é o Messias, não pelo que tu dissestes, mas pelo que nós mesmos ouvimos da voz da boca dele. Olha, irmão, ela foi liberta na hora, convertida na hora, transformada em ganhadora de almas na hora, e a primeira igreja já surgiu ali. Não é só, não sei se ela foi pastora, mas uma multidão precisava ser pastoreada. Então, esse foi um método, por exemplo, diverso, que são muitos que aparecem. Natanael. Jesus aponta uma particularidade de Natanael. Aí, Natanael não foi até Jesus. Nem Jesus foi atrás de Natanael. Mas levaram Natanael até Jesus. Nicodemos foi atrás de Jesus. A samaritana, ninguém foi atrás de ninguém. E Natanael, levaram Natanael atrás de Jesus. Talvez Natanael não quisesse ir a Jesus. E quando Natanael chega lá como aquele meio, né? Aquele sujeito, mais ou menos assim, vamos dar uma olhada nele aí, né? Quando você está falando de alguém para o trem, para outra pessoa, olha, vou te apresentar uma pessoa que é muito bacana, você precisa conhecer a gente, nossa, ela é legal demais, não sei o quê. A pessoa vem até você, né? Ou vai conhecer, e ela vai meio assim, né? Querendo, né? Aí ela olha o tamanho, ela olha a altura, ela vai observando detalhes. Aí o Natanael, homem, principalmente, é assim. Homem se fala assim, vou te apresentar um cara que é gente boa demais. Você precisa conhecer esse cara. Aí a gente vai até lá, porque isso é nosso, irmão. Aí a gente vai lá e olha e fica assim, passando o raio-x no cara. Fica observando ele, mas entendeu? Você olha o jeito, você olha o tamanho, você olha o sapato, você olha o jeito que pensa, você olha tudo, não é? Vamos ver se esse é. O irmão falou que ele é uma benção. O Natanael chegou assim meio que desconfiado. Aí Jesus diz assim, tudo bem, Natanael? Aí Jesus, como quebrou a barreira dele, tudo bem, Natanael? Ué, como é que tu sabe meu nome? Como é que você sabe meu nome? Ele falou assim, eu não só sei o seu nome, porque eu vi que você estava lá debaixo da figueira. Oxe, derrubou o homem lá embaixo, irmão. Então, nesse caso, foi um método também de evangelização diferente dos demais. Por último, as redes sociais nos apresentam também oportunidades para a gente falar de Jesus. Você pode mandar uma mensagem para alguém, por exemplo, pelo seu WhatsApp. Você pode pôr na rede social, você pode falar de Jesus, você pode pôr um versículo, você pode acionar os seus colegas. Mandei vários, para vários irmãos, vários amigos, para várias pessoas. Você pode hoje gravar um vídeo e mandar, tem formas de fazer evangelização. Você pode fazer um flyer, né? Não é um banner, não. Você pode fazer um flyer, você pode soltar na rede social. Você tem aqueles, como é que é o nome daqueles negócios? As pessoas às vezes colocam está disponível no Facebook, né? Você quer mandar um parabéns lá, manda parabéns, aí você tem aqueles, eu não sei o nome daquilo ali, esqueci agora. Mas você pode mandar, você tem formas de mandar. Mas é interessante que muita gente usa a rede social para dizer o contrário. Ela diz, eu estou triste. Ela diz, eu estou chateado. Ela diz assim, o feijão queimou. Fala qualquer coisa, mas não fala de Jesus. A gente pode falar de Jesus. Tem gente que denigra o outro lá na rede social. Essa gente, raça, não sei do que. Irmão, eu não entro nesses assuntos. Tem gente que me denigriu bastante na rede social. Eu nunca entrei nesses assuntos e não vou entrar. Deletei um monte da minha rede social. Deletei, fiz uma limpa e bloqueei, fechei minha rede social. Quer falar comigo? Vai. Se quiser me ouvir agora, ouça aqui, nesse canal da igreja. Nesse canal da igreja não bloqueei ninguém. Mas tem um monte de gente que eu bloqueei. Passei o facão, fechei a rede, tem que pedir para poder comentar. Ponto. E acabou. Mas eu posto muitas coisas nas minhas redes sociais. Mas tem gente que denigra, defama, fala mal, fala que tá caído, tá cabisbaixo, tá aborrecido, tá não sei o quê. Irmão, eu aproveito
para dizer a você que a gente pode aproveitar a nossa rede social para levar as pessoas até Jesus. E elas podem se interagir com você, podem querer falar com você, podem querer estar próximos de você. E aí você pode conduzir a pessoa até Jesus. Hoje, só para finalizar, eu recebi um telefonema de um irmão, recebi uma ligação lá de Moçambique. Recebi uma ligação de Moçambique. Primeiro pelo meu Messenger. Eu não costumo falar por esse aplicativo, mas depois recebi depois por contatos o contato foi feito via WhatsApp. E conversamos bastante sobre isso. E então, eu falei o seguinte, olha, eu não tenho como te ajudar mais do que você precisa, mas eu posso te ajudar de uma forma. Eu vou dar aula para você. Eu vou abrir uma turma de teologia de sexta-feira, que vai ser síncrona, e você pode assistir essa aula. Tá, tudo bem, minha aula vai ser às 8 horas da noite. Para ele será às 3 da manhã. Não é? Eu falei, então, é o que eu posso fazer por você agora, nesse primeiro momento. Aí ele falou, tudo bem. Só que aqui, e aí eu perguntei, eu comecei a procurar a informação da pessoa. Como é que você vai fazer para assistir a minha aula? Porque é presencial, você tem que estar presente, eu quero ver sua carica lá. Ele disse, bom, aqui a gente compra a internet e a gente compra o crédito, ele dura por 24 horas. Então, quando eu tiver dinheiro, eu compro. E quando não tiver, eu não compro. E eu não participo. Eu falei, não, a possibilidade de você não ter, nós não vamos deixar acontecer. Então, nós vamos comprar o crédito e você vai assistir a nossa aula. Mas a rede social fala de nós. Entende, irmão? A rede social apresenta Jesus para as pessoas. E nós temos que usar todos os meios possíveis. Que Deus nos abençoe, que a palavra desta noite mova o nosso coração e que a gente saia daqui com muita vontade de levar as pessoas a Jesus. Jesus é o autor e o consumador da nossa fé. E Ele salva, Ele batiza com o Espírito Santo, Ele reconcilia o perdido e Ele certamente voltará para nos buscar. Você crê nisso? Diga amém.